tudo bom? E mulherada 40 mais. Que saudade que eu tava de aparecer aqui, conversar com vocês. Depois das minhas férias do Instagram. Não tirei férias do consultório, porque não dá, mas do Instagram. Bem, tirei uma semaninha, né? Lá em janeiro. Mas estamos de volta, cheia de energia, cheia de coisa legal para passar aqui para vocês. Sempre com embasamento científico, com muita pesquisa, muita prática clínica. Eu trago de uma forma bem prática. Eu acho que quando a gente fala para um número maior de pessoas, a gente tem que trazer a informação de uma forma que vocês consigam colocar em prática, né? Alguma coisa ali que está sendo colocado, para que vocês também não fiquem aqui só escutando e não consigam começar a colocar em prática. Porque eu já fui essa mulher que não entendia de nutrição, não sabia como a nutrição poderia me ajudar em todos os aspectos da minha vida. Toda mulher precisa de uma nutricionista, gente. Os alimentos, os nutrientes, né, dos alimentos, os suplementos, eles são mesmo a chave para nossa saúde. Por quê? Porque quando a gente pensa em qualidade de vida, em bem-estar, em saúde, a gente fala de beleza, né? De saúde de pele, cabelo e unha, né? Vamos pensar nessa saúde por fora do nosso corpo, né? Mas para isso ficar legal, para isso estar em harmonia, eu preciso ter uma saúde interna também. E aí começa a vir as outras questões, que muitas vezes o meu corpo vai estar reclamando antes de eu ter uma saúde de pele, cabelo, unha ruim, né? A gente precisa cuidar, né? Nem tudo, gente, a gente vai tratar só com a nutrição, mas sem a nutrição a gente não trata nada, né? Então, assim, é importante que vocês comecem a entender isso para que vocês coloquem em prática na vida de vocês. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental e nutrição. Então, é um tema muito sério, é um assunto muito sério, tá? Bom dia pessoal! Ei, Rita! Então, gente, eu recebi muita mensagem de carinho, de volta, Maluma, cadê as lives? Me ajuda muito, me dá energia, me dá ânimo pra fazer as coisas, né? Tem muita gente que assiste aqui online, tem muita gente que assiste gravado depois, porque isso fica no meu perfil, depois a gente sobe lá pro YouTube, né? Que vocês conseguem assistir na velocidade que vocês querem, enfim, um pouco mais prático, procurar pelo tema. E aí eu fui respondendo, né, na medida do possível ali o pessoal no direct, e fiquei muito feliz que vocês estavam sentindo falta, porque então tá fazendo efeito na vida de vocês. E eu quero que surta mesmo esse efeito, né, porque é por isso que eu tô aqui toda semana, para poder falar para vocês. Às vezes muitas pessoas não têm condição de marcar uma consulta individual, de fazer, né, o Menopausa Vitaminada, que é o produto individual, que eu caminho com vocês do começo ao fim ali desse momento da perimenopausa até a menopausa, né, e aí eu explico tudo que a gente pode fazer na nutrição para melhorar isso. A nutrição funcional, gente, que é a prática que eu aplico, né, que eu estudo e que eu aplico, é uma nutrição que ela trabalha o indivíduo com a individualidade bioquímica dele. Então a primeira coisa que a gente pensa é que o indivíduo, cada um é único, não é isso? Cada um é único. A gente tem vários estudos aí com gêmeos. Quando a gente coloca esses gêmeos, talvez você tenha na sua família, em ambientes diferentes, né? Então, um tem um estilo de vida, outro tem outro estilo de vida. A gente vê que lá na frente eles são pessoas diferentes. A gente tem estudos com gêmeas, que fuma e que não fuma. A qualidade da pele, a qualidade da saúde é totalmente diferente, né? Então, o nosso DNA é único, né? Mas a gente sabe que isso mostra que a epigenética, né, como eu escolho viver, vai influenciar diretamente nesse meu ser, né? E a nutrição funcional, ela vem através de alimentos, nutrientes, suplementos, né? Através dessa individualidade bioquímica, enriquecer a sua vida para que você não tenha, né, lá na frente, questões de doença, de patologia. Então o que a gente quer buscar aqui é saúde. Ah, Maluma, eu já tenho doença, né? Já descobri nódulos na tireoide, já tenho alguma questão mental, né? Que é o que a gente até vai falar aqui hoje, não posso fugir muito, porque, olha só, desacostumei, gente, são 30 minutinhos e eu falo pra caramba. Mas assim, o importante é passar o conhecimento, né, gente? Então, vou dar os recados aqui, porque senão eu vou fugir do tema, porque é muita saudade, mas toda semana eu vou estar aqui de novo, às 9h15 da manhã, tá? Percebi que tem mais gente, mais seguidores ao vivo esse horário. E é um horário que eu consigo adequar bem aqui na minha rotina. Então, toda quarta-feira, às 9h15, né? Se alguma coisa acontecer em algum momento, lá no grupo VIP do WhatsApp, grupo VIP gratuito, gente, que é onde eu aviso que eu tô ao vivo, que é onde eu aviso que nesse dia pode acontecer de eu não conseguir entrar, remarco para outro horário. Então, é um grupo
onde só eu coloco recados, tá? Se vocês puderem, entre lá que vale muito a pena. Lembrar que eu estou com detox para menopausa, detox para mulheres 40+, que é o meu produto online. É um curso, gente, que tem um cardápio de 15 dias, que você pode fazê-lo por 15 dias ou por mais tempo. É um cardápio super seguro para desintoxicar o corpo da mulher 40+. Aquela que já menopausou, aquela que não menopausou ainda. Então, toda mulher 40+ deve fazer o detox. Ah, Malu, eu quero engravidar, posso fazer o detox? Pode, porque todos aqueles nutrientes, aqueles alimentos vão favorecer a formação ali da sua ovulação, os nutrientes para que aquele embrião depois possa vir a crescer saudável, implantar saudável, para que você não tenha perdas gestacionais, enfim. Então o Detox para Menopausa, ele é um produto que custa R$ 497, ele está com R$400 de desconto. Eu vou abrir esse desconto algumas vezes ao ano, não sei exatamente quanto, né? E ele está aberto provavelmente até a semana ali do Dia das Mulheres em março, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom dia pro pessoal que foi entrando, obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, né? Janeiro é um mês onde a gente tem essa conscientização, janeiro branco, a gente tem essa conscientização sobre a importância da prevenção, né, das questões mentais. Por quê, gente? A gente sabe que o Brasil é um país que tem uma prevalência gigantesca em depressão, ansiedade, né? E aí, quando eu penso em saúde mental, eu vou muito abaixo disso. Quando a gente pensa no consultório, no dia a dia do consultório, a quantidade de pessoas, né, em especial aqui mulheres, que tem esquecimento, problema de cognição, problema de foco, né? Às vezes, hoje tudo diagnosticado como TDAH, né? Mas assim, na verdade, às vezes é uma hiperatividade mental, né? Então, tudo isso, o próprio estresse, né? O burnout hoje, tantas pessoas tendo que se afastar do trabalho por estresse, por aquele momento ali de trabalho, né? Muita carga, muita energia, muita urgência ali nas entregas, né? Enfim, então a gente tem síndrome do pânico, a gente tem tudo isso associado a questões também, né, de carências nutricionais, para vocês verem como que os nutrientes eles estão relacionados com tudo. Quando eu penso na mulher, então a gente vê que a prevalência da mulher em relação ao homem para desenvolver depressão, que é algo um pouco mais profundo, um pouco mais forte, mas que começa de algum lugar, gente. Então às vezes você já sente, é muito comum a gente receber paciente que já sente tristeza, né? Que já sente uma tristeza profunda, que já chora numa primeira, segunda consulta com o nutricionista, né? Contando uma história, ou às vezes sem motivo, enfim. Então já tem essa tristeza profunda que está muito enraizado na mulher. Essa oscilação hormonal que a gente tem ao longo da vida, e principalmente nessa fase de perimenopausa, né? Dos 40 aos 50 anos, 54, 55, depende para cada mulher, né? Essa oscilação ela é muito mais forte, muito mais profunda, né? Estradiol sobe, progesterona desce. Então eu tenho picos ali muito fortes relacionados com esses hormônios, com saúde mental também, né? Fora a resistência insulínica, que geralmente tende a aumentar se a gente não modifica essa dieta, se a gente não faz uma alimentação mais limpa, mais detox, mais detoxificante. Então, quando eu penso em saúde mental, pra mim a saúde mental tá legal, gente, pra vocês verem o que a nutrição funcional pensa, né, no indivíduo como um todo. É um pouco parecido com o que a medicina integrativa pensa, né? Então, eu vou pensar ali na saúde mental dessa mulher, eu desenho ela, né? Então, eu penso na saúde mental dela, eu penso no fígado dessa mulher, como é que tá a detox dessa mulher. Eu penso no intestino dessa mulher, porque se o intestino dela não tá legal, ela não absorve os nutrientes nem da alimentação, sequer, né, da alimentação. Então, como que tá a saúde intestinal dela? E eu penso na modulação hormonal. Quer ver? É muito comum, por exemplo, eu tô falando assim para vocês entenderem como que o corpo ele tá todo interligado, né? Então, às vezes, se você vai num profissional específico de alguma região do seu corpo, né? Hoje é tudo subdividido, pode ser que ele não tenha essa visão mais integrativa
curativa, mais funcional, de que ele ligue um órgão seu a outro. E aí ele trata só aquele sintoma ali específico. E a gente tem que tratar esse indivíduo como um todo, né? Muitas vezes, gente, o uso... quantas pessoas que você conhece que utilizam antidepressivo e que resolve a questão da depressão? Não tô dizendo que não deve usar, tá, gente? Muito pelo contrário. A medicação, ela é importante, né? Algumas pessoas têm que usar por toda a vida, outras por algum período. Mas a questão às vezes, o antidepressivo, ele tá ali resolvendo o problema na fenda sináptica, né? Eu tenho um neurônio, tenho outro neurônio. Eles precisam conversar. Para eles conversarem, a gente tem os fofoqueiros, que são os neurotransmissores, né? E aí, no caso da depressão, por exemplo, muito relacionado com a serotonina. E aí, o que o antidepressivo faz? Ele pega essa serotonina que fofocaria e iria embora e prende ela ali. Aí ela vai ficando cansada, mas ela fica ali naquela fenda fofocando, né? Fofoqueira. Trazendo notícia boa, tá, gente? Então, a serotonina vai trazendo notícia boa, que gera esse bom humor, esse bem-estar. Então, o antidepressivo, ele faz isso. Os nutrientes, eles fazem com que aquele corpo que está produzindo uma quantidade insuficiente de serotonina produza mais serotonina. Por isso que eu preciso de magnésio, por isso que eu preciso de cofatores importantes, né? Vitamina B6, né? Eu preciso de triptofano, eu preciso que esse intestino esteja legal para ele absorver esse triptofano e formar serotonina. Eu preciso ter uma noite de sono para que eu consiga produzir melatonina, que é o nosso hormônio da faxina. E se essa pessoa tem depressão e ela não produz serotonina, a serotonina ela é a melatonina do dia. Então, se eu não produzo serotonina no dia para ter um dia legal, eu também não vou produzir melatonina para ter uma noite legal. E aí eu vou acordar lá para as 3, 4 da madrugada, e aí eu vou ter fogachos. E aí vocês entendem? E aí minha pressão arterial pode vir a aumentar, eu posso vir a ter problemas cardíacos. Então eu quero até fazer aqui uma live com vocês sobre fogacho, porque às vezes eu recebo muita paciente com fogacho, lógico, né? Porque eu trabalho com essa fase aí da vida da mulher. E vocês não sabem a real importância de um fogacho, o real risco de fogachos, né? Não é pra gente ter fogacho, é pra gente correr dele. E como que a gente corre dele? Fazendo detox pra menopausa, mudando a alimentação, né? É fácil? Não é fácil, gente. Por isso que vocês têm que pegar pessoas como eu, como outros profissionais maravilhosos que tem no mercado, que pega na mão de vocês e faz esse caminho com vocês, porque realmente não é fácil, tá? Mas é preciso fazer. A indústria alimentícia, ela tem colocado na cabeça de vocês que tudo é normal, que tudo é comum. E a indústria de medicamento também, né? Ontem eu tava na farmácia pegando um medicamento pro meu filho. E aí, olhando lá, né? Eu sou farmacêutica também, né? Nem me apresentei hoje, né, gente? Mas é porque eu acho que só tem gente de casa aqui, mas eu sou Maluma Fontão, sou farmacêutica e bioquímica, né? Sou nutricionista, trabalho com atendimento nutricional online. E se você não me conhece ainda, passa a me seguir aqui, porque toda semana a gente tem live, tem canal no YouTube, e eu sempre trago conteúdo pra vocês sobre saúde da mulher 40+, né? E que acaba englobando, gente, as famílias de vocês, né? Quantos pacientes eu atendo e aí fala, Maluma, por favor, atende meu filho, atende meu marido, porque é isso e tal. Então a gente vai atendendo, vai resolvendo as questões dessas pessoas também, sabe? Com muito prazer, com muita felicidade e resolvendo, né? Resolvendo. A gente sabe que não é uma pílula mágica, a gente sabe que não é de repente a resposta, né? Inclusive essa questão de saúde mental eu tenho pego muitos jovens, né? De 18, 19, 20, 24 anos, né? Tanto homens quanto meninas. Com essas questões psicológicas. Por quê, gente? Porque o cérebro, ele está intoxicado. Se o seu cérebro está... O cérebro, gente... As toxinas, né, ambientais, e aonde tem toxina ambiental, Maluma? Vamos falando aí a palavra para as pessoas entenderem, né? Derivados de petróleo, os cosméticos que vocês usam, o detergente que você usa, sabão em pó, produtos de limpeza, aditivos químicos, em todo industrializado tem, né, excesso de espessante, acidulante, tudo isso é toxina para o nosso corpo. E aí o seu filtro tem que estar legal para você detoxificar, mandar isso embora, né? E a gente vai fazendo essa faxina diária. À noite eu preciso que a melatonina limpe meu cérebro, limpe meu corpo. E cadê a melatonina se eu tenho essa carência nutricional? E aí vocês entendem que quando vocês vão ficando intoxicadas, vai tudo virando uma bola de neve. E as toxinas, elas são de caráter apolar, lipossolúvel. Então elas têm muito mais afinidade por gordura do que por água. E onde que eu tenho muita gordura no meu corpo? No tecido gorduroso, né? Por isso que muitas vezes a gente tem
esse efeito platô, essa dificuldade no emagrecimento também, e no tecido cerebral. Então eu tenho essas toxinas, ele tem muita toxina. Por quê? Porque eu tenho um tecido muito gorduroso ali nos neurônios, enfim. Então, para eu poder limpar esse cérebro, eu preciso estar com esse corpo todo funcionando. Certo? Então eu preciso de uma saúde intestinal, preciso de uma modulação intestinal. E se a gente tem ali uma doença mental, né? Uma doença mental com uma doença imunológica, uma questão autoimune também presente, né? É muito comum isso hoje. Então a gente tem que tratar o que, gente? Esse intestino dessa pessoa. Eu vou falar aqui daqui a pouquinho alguns alimentos, como é que isso funciona pra vocês, tá? Então só pra gente não estender muito, eu quero trazer alguns dados aqui importantes, né? Tem um estudo que é aqui do Brasil, até de São Paulo, que eu gosto bastante, que fala simplesmente o seguinte: você adicionar ao dia 400 gramas de frutas, verduras, vegetais, legumes, que é o que a gente vem falando pra vocês, né? 400 gramas não é difícil, gente. São 2, 3 frutas e salada no almoço e jantar, mas é uma salada, um volume de salada. Você pode começar pesando isso, 400. Você vai reduzir em até 47%, ou seja, pela metade, o risco de problemas de cognição. O que são problemas de cognição, gente? Esquecimento, né? Às vezes ali uma hiperatividade mental. Eu já sofri muito com isso, gente, de você tá aqui, ó, fazendo uma coisa e pensando 1 milhão de coisas, sabe? Aquela perna inquieta, aquela cabeça inquieta. Isso é uma hiperatividade. Se você tem um monte de coisa na cabeça, você não consegue focar naquilo ali que você tá fazendo, entendeu? 400 gramas, então. E aí, você vai reduzir em pela metade problemas de cognição. Onde que você colocou a chave do carro, onde que você colocou seu celular, coisas que você não pode esquecer, né? Às vezes tem muita gente que trabalha com agenda, anota tudo que faz, mas esquece até de anotar, né? Então, é muita coisa com um consumo ali mínimo de fruta, verdura e vegetal que as pessoas não consomem. Eu falo, gente, porque eu atendo pacientes, né? E olha que muitas pacientes que chegam pra mim, às vezes já passaram por outras nutricionistas, já têm uma visão, né? Mas ainda não resolveram o problema. Porque eu falo que assim, a questão tá com a pessoa. Ela precisa tomar aquela decisão, né? Tem uma aula que eu fiz pra vocês, que eu fiz sobre o açúcar, como retirar o açúcar em 7 passos. E eu gosto muito dela porque o primeiro passo é aquilo pra tudo, pra esse excesso de industrializado. Vou falar de um outro estudo aqui que eu trouxe pra vocês. É tomar a decisão. Vocês precisam tomar a decisão. O conhecimento tá aqui, né? Vocês precisam tomar a decisão, porque é isso que vai melhorar a saúde de vocês. Isso vai ser definitivo, né? Entre eu querer estar doente e eu querer estar saudável. A gente tem os nossos órgãos de choque, né? A gente tem as nossas questões genéticas. Então, com certeza, é bem comum que a gente vai ter muitos casos de pessoas que o órgão de choque vai ser aquele, né? Que o sistema nervoso central. Mas, o que a gente tem que pensar? Bom, se esse é meu órgão de choque, eu vou estudar o que a Maloma tá falando sobre saúde mental e vou viabilizar o que dá pra eu começar a colocar em prática, né? Talvez não dê pra colocar tudo, né? Agora, coisas importantes como, preciso regular seu sono. Eu preciso regular o seu sono, né? Se você não dorme bem, não tem como você ter uma saúde mental, não tem como você estar bem no outro dia. Você vai estar no outro dia regada a café. Se você está no outro dia regada a café, à noite você vai ter fogache, e aí vira uma bola de neve. E aí você vai acordar e a sua saúde mental não vai ficar legal. E aí depois você vai ter problema de pressão arterial, e aí depois você vai ter problema cardiovascular. Isso é uma bola de neve, né? E a base tá na nutrição, a base tá no alimento, a base tá na falta de vitamina, minerais que vocês estão, né? Tá dando pra entender, gente? Tô voltando hoje, quero saber se eu tô falando a linguagem legal aqui, que tá dando pra vocês entenderem bem. Que tá dando pra vocês acompanharem. Eu já vou falar os nutrientes aqui que são bem importantes pra até vocês imaginarem. Eu como pouco isso, como pouco ou como bem, né? Preciso suplementar, não preciso. Quando a gente respeita a individualidade bioquímica, gente, é importante saber que cada uma de vocês é única mesmo, né? O ideal, sim, seria cada mulher merece ter uma nutricionista. Talvez você não consiga fazer isso de forma individual, que seria, assim, o mais interessante, né?
Então, por isso, por exemplo, produtos como Detox para Menopausa funcionam para você, porque ali vocês têm videoaulas explicando, né, o passo a passo, porque aqui a gente vem cada semana fala um tema diferente, são 30, 40 minutos, passa muito rápido. Mas ali é o passo a passo para você desenvolver um cardápio que tá ali montado para você, né, e que vai trazer resultado. Muitos pacientes já passaram por mim pelo Detox e conseguiram ter um resultado. Para algumas pessoas vai funcionar e a pessoa vai ter um insight de seguir, né? Como eu acredito muito na suplementação individualizada, eu tô até para montar uma aula de suplementação lá pro Detox e marcar com as meninas de fazer para elas, só para quem tá lá dentro, tá, gente? Porque aí eu consigo conversar com elas, enfim, a gente faz por um aplicativo diferente. Mas assim, quando a gente pensa em muitas pessoas aqui, né, que vão ter acesso a esse conteúdo, eu preciso falar, porque eu preciso que vocês entendam. Às vezes tem algum profissional que vocês já acompanham que vai conseguir ajudar vocês de alguma forma, mas vocês precisam ter esse conhecimento, né? Vocês precisam ter esse conhecimento. Então assim, a gente tem um outro estudo da USP, que é uma universidade muito respeitada no Brasil e no mundo, né? Que infelizmente concluiu que os brasileiros eles têm um grande consumo industrializado, né? Não é segredo para ninguém, porque no dia a dia do consultório a gente observa isso. Mas, e aí pensando em população geral, né, gente? Às vezes quem tem acesso ao nosso consultório nem é a população geral, né? Então, assim, isso é problema de saúde pública, isso precisa aqui ser passado, vocês passarem para as pessoas que trabalham com vocês, enfim. E aí, em relação à saúde mental, o que eles concluíram, né? Que não precisa um aumento gigantesco no consumo de industrializado. Olha isso que chocante, gente, para atrapalhar a cognição. Mas atrapalhar a cognição é um passo para o estresse, é um passo para a ansiedade, é um passo para a depressão. Você entende que a gente fica naquele passo, aquela escadinha para o que é ruim, né? A gente fica para aquela escadinha para o que é ruim. Isso mesmo. E Rita, vai anotando tudo. Que bom que tá bom. Ai, obrigada. Muito bom. Então, gente, toda quarta-feira, 9h15, eu tô aqui, tá? Voltei pra vocês e espero que vocês, quanto mais vocês perguntarem, quanto mais vocês sugerirem, mais conteúdo eu posso trazer pra vocês, tá bom? E aí, esse estudo da USP, ele mostrou que o aumento de 20% do consumo diário de calorias, e 20%, gente, não é muita coisa. Sabe quanto que 20% eles colocaram, exemplificaram um alimento que muitas pessoas consomem? Pão de forma. 3 fatias de pão de forma. Às vezes você come 6 ao dia, de manhã, de tarde, de noite, né? 3 fatias de pão de forma, 20% do seu consumo diário de calorias já é suficiente para acabar com a sua cognição, para destruir a sua cognição, seu foco, seu entendimento claro, sua clareza. E aí quando a gente junta isso com a alteração hormonal na perimenopausa, né, com brain fog, que a gente sabe que acontece, né, os fogachos, a questão de nuveamento, né, essa nuvem cinzenta, esse esquecimento da perimenopausa, né? Ó, gente, só quem tem filho pequeno entende, tá? Mas isso aqui foi hoje de manhã. As manchinhas de canetinha, ó. Mas, toda essa questão, quando a gente junta isso, e aí? Você consome industrializado, não consome aquelas 400 gramas que vão favorecer a sua cognição, né? Então, você consome os 20% de industrializado, que é pouco, né? Não é muito. Vocês viram que são 3 fatias de pão de forma, né? E ainda por cima, está na perimenopausa, olha o tamanho desse problemática, gente. E aí sua família não te reconhece mais. Sua família te fala, pelo amor de Deus, sua TPM tá diferente, vai procurar ajuda. Né? Porque você tá extremamente irritada, extremamente cansada, multitarefas, porque eu sei como é a vida de uma mulher, né? É multitarefas mesmo, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo para poder melhorar. Tá, Malu, você já me deu a problemática toda. Vamos resolver? Vamos resolver. Então, o que a gente pode fazer, né? O que a gente precisa fazer para melhorar essa saúde mental? Não adianta tomar só o antidepressivo. Se o médico te prescreveu um antidepressivo porque você precisa, tá tudo bem. Mas você precisa melhorar o seu sono. A gente tem uma aula inteira sobre isso, né? Estratégias para melhorar o sono. Então, a gente tem ali o uso da melatonina, de outros suplementos, a rotina do sono, que é muito importante. De nada adianta eu usar a melatonina se eu fico no celular até 11 horas da noite. Eu preciso dormir às 10 horas da noite, gente. Vocês precisam dormir. Não existe isso de eu sou diurna, eu sou noturna, né? Todo ser humano precisa dormir. O dia tá pra gente viver e a noite tá pra gente dormir, descansar, faxinar o corpo, em todos os sentidos, tá bom?
Você precisa de atividade física, gente. A OMS já declarou isso para o mundo todo. Pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana. Isso não dá aí nem 30 minutos por dia, né? Ou 50 minutos 3 vezes na semana, como ficar melhor para você. Mas precisa de uma atividade leve a moderada. O sedentarismo tá muito alto, a gente precisa movimentar o corpo. E eu sei que às vezes é difícil, às vezes dói, né? Às vezes eu sou cheia de dores, eu tenho problemas articulares, sou cheia de dores. Vou fazer uma aula para vocês sobre isso, né? Falar algumas coisas importantes. Mas de antemão já falo, gente, fiquem atentos ao glúten, fiquem atentos ao glúten, fiquem atentos ao excesso de trigo. Isso dói a articulação, isso trava a articulação, isso faz você ir muitas vezes para uma mesa cirúrgica, tá? Por excesso de trigo, né? Eu gosto muito da creatina. A creatina, ela ajuda muito a você ter energia para fazer atividade física, né? Então, se você vai levar a sério essa atividade física, às vezes, né, vale a pena passar por um profissional. Tem a creatina que ajuda vocês bastante. Já falei uma aula inteira sobre creatina. Tá ficando muito rico esse conteúdo aqui, hein, gente? Muito legal. A coenzima Q10, como é que estão suas mitocôndrias, né? O cérebro tem muitas mitocôndrias, então a gente precisa trabalhar isso no sistema nervoso central de vocês, né? Eu preciso de coenzima Q10, e se você toma estatina, aí que você precisa mais ainda de coenzima Q10, né? Tá atrapalhando você produzir coenzima Q10, então você precisa. Por quê, Malu? Porque coenzima Q10 vai fazer lá a troca na cadeia respiratória de elétrons para você produzir energia, ATP, moeda de troca energética, né? Você se entope de carboidrato, glicose e não tem coenzima Q10, e aí? A célula fica, como que eu vou trabalhar, né? A célula vai falar assim para você, eu tenho o substrato, né? Eu tenho o material, mas eu não tenho funcionário. Cadê a coenzima Q10? Liga pra ela vir, né? E aí você não consegue produzir energia, né? Eu gosto muito da derribose para produzir energia, né? Você tá fatigada, tá sem energia, é importante. Agora, mais importante do que isso é a gente pensar lá na produçãozinha de neurotransmissores mesmo. Quando a gente pensa nessa produçãozinha de neurotransmissores, a gente tem que pensar no seguinte. Eu fiz até um resumo aqui para eu não esquecer de falar para vocês, né? Porque para eu não esquecer, porque quando a gente está ali na consulta montando a suplementação individual do paciente, a gente está focado nas questões daquele paciente, tem a individualidade dele. Mas quando a gente pensa como um todo, né? Essa questão do ômega 3, né? Eu já falei para vocês ali nos neurônios, sistema nervoso central, eu tenho muita gordura, e ômega 3 é gordura boa, eles precisam de DH. E isso vai ter no ômega 3, né? No óleo de peixe. Sempre olhar esse suplemento que vocês estão comprando, se tem o selo isento de metais pesados, né? Ali no meu link da minha bio, eu tenho algumas sugestões de suplemento, gente, que vale a pena vocês olharem, porque aí existe uma certa segurança na compra, né? Eu não saio comprando de qualquer lugar na internet, né? Então ali eu tenho ômega 3 de qualidade para vocês comprarem, vale muito a pena. Tem creatina de qualidade, tá? O zinco, o magnésio, gente, sem magnésio vocês não são ninguém, sem magnésio a gente não é ninguém. O magnésio, todo livro que vai falar sobre o magnésio começa assim: esse mineral é importante para mais de 300 reações metabólicas. Vocês entendem a profundidade dessa frase? Toda fofoquinha que vai acontecer no seu corpo depende do magnésio. Se o magnésio não estiver ali para contar, ela não acontece. E aí não tem esse telefone sem fio, as mais de 300 reações metabólicas não acontecem, né? Pessoas que têm problemas aí de bruxismo, de ATM, né? De trava tudo, tensão aqui, ó, no corpo, no pescoço, tensão, precisa de magnésio para soltar. Constipação, precisa de magnésio, tudo ele dilata. Para esse sangue fluir, eu preciso de magnésio nas minhas veias. Para o cálcio ficar lá fixado no osso, eu preciso de magnésio. Nessa osteopenia, nessa osteoporose, eu preciso de magnésio. Eu tenho vários tipos de magnésio. Lá nos produtos sugeridos tem magnésio. E é importante vocês saberem que esse magnésio, ele vai favorecer a sua saúde como um todo. E a sua saúde também mental. Por quê? Porque lá na produçãozinha da serotonina, né, dos neurotransmissores, eu tenho essa fofoquinha do magnésio. E se ela não acontece, isso não funciona. Então, o nosso corpo, gente, ele é muito lindo, ele é muito rico, mas ele é complicado. Ele é simples e complicado ao mesmo tempo. Por quê? Ele é simples se eu tiver tudo fluindo. Vocês entendem que eu até desenhei aqui, eu estudo pra falar pra vocês, eu compilo dados pra falar pra vocês. Pra eu não chegar aqui, que é tanta coisa na cabeça,
para eu poder tentar ter uma linha de raciocínio aqui para vocês. Então, quando a gente pensa no corpo, no corpício da mulher aqui, ó minha bonequinha. Arte, gente, zero, né? Você sabe que meu filho tá estudando a arte rupestre na escola. Que bonitinho, gente. Eu falo, ai meu Deus, tomara que ele aprenda mesmo, realmente, para poder me ensinar um cadinho. Porque observa, né, o desenho de arte da pessoa. Mas quando a gente pensa na saúde mental, eu tenho que pensar nesse fígado, eu tenho que pensar nesse intestino, eu tenho que pensar nessa modulação hormonal de forma natural mesmo. Eu preciso regular esses hormônios, eu tenho o ciclo das sementes para isso, né? Então, por exemplo, de alimentação, se você incluir o ciclo das sementes, que tem passo a passo aqui explicando para vocês, no Detox para Menopausa tem o ciclo das sementes explicando para vocês, né? Então, quando a gente pensa nisso, né, como que tá essa ansiedade? Às vezes é uma ansiedade, não virou uma depressão, uma vontade excessiva de comer doce, sua resistência insulínica tá ativada. Você tá com a glicemia alta, mesmo que a sua glicemia de jejum esteja baixa, você pode estar com a pós-prandial alterada, você pode estar com a insulina elevada, tem alguma coisa ali acontecendo que se você não abrir o olho, aí você vai lá e mostra pro médico, né? Ah, glicose de jejum 80. Tá ótimo, filha. Tchau, vai com Deus. Volta daqui a um ano. Volta daqui a um ano pra você ver o que acontece se a sua insulina estiver lá, ó, 24, 30, como eu já peguei um monte aqui no consultório. Né? Então a gente precisa de outros marcadores para ter essa certeza. A gente precisa de outros marcadores. Uma vitamina que a gente ama para o sistema nervoso central, duas na verdade, a vitamina C e a vitamina D, né? A vitamina C, gente, eu preciso dela para fazer, mas não é aquela vitamina C que vocês compram horrorosa, com corante e muito forte para os rins, né? Que a gente encontra nas farmácias efervescentes, não. É uma vitamina C aí de, sei lá, no máximo uns 300, 400, né? Eu gosto na faixa ali de 200, vitamina C revestida, né? De boa qualidade, para eu poder fazer essa antioxidação também, né? Quando eu penso na detox, né? A N-acetilcisteína, muito falada aí na época de Covid, né? A N-acetilcisteína é excelente, que é o NAC, né? Um NAC de qualidade. Quando eu penso no intestino, o consumo de fibras, é aqueles 400... básico, volta pro simples. O básico funciona. 400 gramas de frutas, verduras, vegetais. 2, 3 frutas ao dia, né? Um suco verde. O suco rejuvenescedor, você já deu aí, já colocou um bom aporte desses 400 gramas. Ah, é corrido, não tem tempo, blá, blá, blá. Tá, pega um final de semana, organiza seu suco rejuvenescedor e coloca lá no seu congelador, se você fazer todo dia de manhã. Você já fez uma boa parte desse processo, né? Tem uma acesa aqui, eu acho que tá alguém fazendo uma pergunta, né? Eu vou responder, Rita. Vou responder, tá? A gente tem os aminoácidos importantes ali. Quando eu penso na produção de dopamina, a L-tirosina. Quando eu penso na produção de serotonina, o triptofano, o 5-HTP, né? Quantos pacientes a gente coloca 5-HTP na fórmula e melhora, bom humor, bem-estar, tudo, né? Quando eu penso nos grãos ricos ali, fazer o remolho desse feijão, desse grão de bico. Gente, eu pego o paciente que não come grão de bico. Ah, quando foi de vez você comeu o grão de bico? Ah, a vida toda. Eu falo, mas gente, ele é rico, ele tem N-triptofano, ele vai produzir serotonina. Ele vai diminuir sua depressão, sua ansiedade, né? A cúrcuma, né, por conta de toda essa questão anti-inflamatória, a gente sempre fala da cúrcuma, que a cúrcuma, atividade física e sono, né, gente, é bom pra tudo, né? Traz até o amor de volta em 3 dias. Mas é verdade, são tantos estudos que a gente não se cansa de ler sobre a cúrcuma, né? A gente tem um fator de neuroplasticidade cerebral que foi descoberto, né, mais recentemente, que é o BDNF. O BDNF, ele é um fator que mostra que o cérebro ele tem essa capacidade de se modificar também, de ter essa neuroplasticidade. E a cúrcuma, como anti-inflamatória, ela vai reduzir aquela toxina cerebral, né? E vai melhorar essa relação, tá? Então a gente tem a coenzima Q10, que eu já falei pra vocês. A vitamina D, gente, no exame de vocês tem que estar em torno de 50, 40, 50 pelo menos. Se tiver 35, não tá ok, não para de suplementar, vai até 40, 50, super seguro e necessário. Utilizar o magnésio, utilizar a vitamina K2, né? Tudo isso que a gente vem conversando aqui, tá bom?
né, gente? O simples funciona, né? Quando a gente vê tem um suplemento pronto, que é o Guardian, que ele é bem fácil de vocês utilizarem. Ele é da Central Nutrition. Ele tem a vitamina C, a vitamina D, o NAC, o zinco. Ele tem goma cássia, que é fibra para essa saúde intestinal, beta-glucanas. Eu gosto muito dele para saúde imunológica e para saúde mental, né? Você usar ele por 30 dias. Não precisa usar mais do que isso. Você vai fazer, por exemplo, é um suplemento que eu quero colocar lá para as meninas do detox. Vou começar a fazer o detox, ou vou fazer o detox novamente, né? Ou vou mudar minha alimentação, vou caprichar mais, quero acompanhar. O Guardian tem lá nos meus produtos sugeridos. É um produto aí que vale muito a pena vocês experimentarem, tá? Vale muito a pena vocês experimentarem. Ele melhora muito a saúde intestinal e dali a gente melhora a absorção desses nutrientes e aí vai melhorar a sua saúde mental. Os chás, né, gente? O uso das plantas medicinais, a camomila melhora a TPM, camomila melhora a ansiedade, camomila melhora o intestino. Então, qual a grande questão de não usar a camomila? Né? A melissa, a passiflora, então são chás aí interessantes, né, para que vocês também coloquem em prática. Tira o café da tarde e coloca um chá, seu fogacho vai diminuir. Malu, é difícil. Difícil para mim é ter fogacho, é acordar 3 horas da manhã. Né? Mas às vezes o nosso corpo ele tá viciado naquele momento, então tudo bem, eu entendo que é uma escadinha e a gente precisa ir melhorando isso, né? O dia a dia, a gente precisa ir melhorando isso. Bom, a Rita colocou aqui uma pergunta, eu vou responder para vocês, né? Se não for possível cortar o glúten, bom, o que acontece aqui, Rita? É importante vocês saberem, gente, que cortar o glúten é algo muito sério, né? Por conta da quantidade de pessoas com doença celíaca, que é uma doença autoimune, né? De característica bem forte, precisa ser muito bem acompanhada e tratada e a pessoa fica bem. Só que ela precisa ser identificada. E para ela ser identificada, eu tenho o padrão ouro hoje, que é a endoscopia, né? Para busca da doença celíaca, não é qualquer endoscopia, tá, gente? A pessoa tem que estar buscando a doença celíaca. E eu tenho anticorpos importantes, eu tenho exames genéticos, né? Os exames genéticos que dá pra gente fazer tudo no exame mesmo de sangue, assim, básico. Que eu acho que vale a pena vocês fazerem antes de cortar 100% o glúten, tá? Porque se você tem doença celíaca e você corta o glúten, depois que você corta mesmo, de verdade, né? Tira a contaminação cruzada, tira tudo, você não consegue voltar. Não consegue voltar. E aí, pra você identificar a doença celíaca, você teria que voltar a consumir, né? Alguns estudos falam 3 meses, outros até 1 ano, pra você poder diagnosticar a doença. Então, por exemplo, de crianças, isso é muito sério, né? A gente cortar, assim, o glúten. Mas reduzir, porque ele é inflamatório, ele vai inflamar. A gente tem a gluteomorfina, que ela é uma morfina-like, né? Então ela dá essa sensação ao sistema nervoso central e aí isso vai, em excesso, vai causando alteração nessa mente, né? Nessa saúde mental, tá? Aí ela perguntou, né? Então, não seria cortar, tá? Seria assim, vocês reduzirem muito, tipo, reduzirem 97%, usarem de forma esporádica, tá? E não usar de forma cotidiana, como vocês geralmente fazem todo dia. Você acha de utilizar farinha orgânica? Excelente, porque isso já melhora muito, né? Você não tem ali o glifosato, você não tem ali as toxinas, outras questões ali importantes também de intoxicação. Então, assim, muito, tá? Porque, gente, aquele pão de padaria não dá mais. E o tipo A, né? A gente tem também o trigo sarraceno, que é bem fácil de encontrar, as receitas ficam bem legais. E esse tipo A é um trigo mais puro também, né? É um trigo que dizem que eu usei ele uma vez, eu comprei, fiz. Só que eu realmente tenho problemas com glúten, então assim, pra mim não funcionou não, mas eu acredito que sim, é uma questão de experiência própria, assim, se o glúten não te faz nenhum mal, assim, é até difícil falar isso, né, porque pra mim faz mal pra todo mundo, mas se você não logo observa, por exemplo, pra mim me dá muita dores articulares, então se eu hoje consumir uma contaminação cruzada com glúten, eu já sei que eu consumi, e aí me dá dor articular, entendeu?
Eu posso até fazer um teste de novo aqui, que eu já zerei 100%. Esse tipo A00 aí, ver se vai funcionar. Quando eu usei, eu ainda consumia o glúten, então pra mim não fez muita diferença não. Mas assim, os estudos trazem, a gente tem bastante embasamento teórico que vale a pena sim, tá, Rita? Não sei se eu te confundi mais ou se eu te... Mas os estudos trazem que vale a pena sim, a orgânica também, tá? E a integral também. Agora, gente, no mais... né, é comida de verdade, é batata, é feijão, é arroz, é carne, né, é ovo é um alimento maravilhoso, né, então no mais é assim, é comida de verdade, tá? Falei, né, gente? Que bom que eu ajudei. Mais alguma dúvida, gente, sobre saúde mental? Ficou alguma dúvida? Deu pra vocês entenderem, assim, o recado que eu quis passar? Os principais nutrientes aqui, né? Tanto, não deu pra gente falar muito de alimento, mas eu quero ressaltar, assim, o ciclo das sementes. Quero ressaltar esses 400 gramas de frutas, verduras e vegetais, independente de quais forem, né? É uma banana, uma maçã, coisas básicas, gente, né? O suco rejuvenescedor, que entra o pepino, a cenoura, a beterraba e a couve, é maravilhoso. O ciclo das sementes, né? A semente de gergelim, de linhaça, de abóbora. E vocês assistam isso, tem todo esse conteúdo aqui, né? Tem no canal do YouTube também, então lá vocês conseguem buscar com mais facilidade, busca lá Maluma e tal, e coloca o assunto específico. Tem o ciclo das sementes para vocês assistirem, tá bom? E mais uma vez eu gostaria de convidá-las, porque eu sinceramente assim fiz o Detox para Menopausa com muito amor, muito carinho. É um produto que eu quis disponibilizar para o maior número de mulheres possíveis, que às vezes não podem passar no individual, né? Por ser, entendo que é um momento ali mais individual, mas também muito mais oneroso, né? Então às vezes não é o seu momento também, enfim. Mas ali, gente, vocês têm mais de 3 horas de aula comigo, são 9 videoaulas. A pequenininha, que acho que tem 10 minutinhos, é só a explicação do cardápio. Vocês têm o cardápio em PDF, tem a explicação do ciclo das sementes organizadinho lá, tem e-book do ciclo das sementes, tem e-book de receita, né? Tem o passo a passo, tem as ferramentas de coach, diário de bordo, coisas que vão realmente trazer um autoconhecimento, uma profundidade muito grande na vida de vocês, tá? Aproveitem, porque o Shirley Carvalho Nutri. Ah, que legal, prazer, amo ter as Nutris aqui comigo. Inclusive tem Nutri perguntando se pode fazer o detox para menopausa. Eu já tive uma Nutri no detox que amou, né? Tem até o depoimento dela aí, então a Nina. Então assim, pode, né? É um conteúdo para leigos, tá? Então eu tento trazer com bastante clareza para que vocês entendam e façam bem feito. Qualquer dúvida eu respondo na plataforma, vocês têm 1 ano de acesso a esse conteúdo. Eu quero comprar hoje porque tá na promoção, tá com R$400 de desconto, ele tá R$97 ou 12 vezes de R$9,70, gente. 12 vezes de R$9,70 você passa no cartão de crédito lá na plataforma da Eduz, tá? O link tá na minha bio, vocês não podem perder essa oportunidade, tá bom? E toda quarta-feira, 9h15, a gente tá aqui com conteúdo novo pra vocês, certo? É isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.